Olá pessoal, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Carol Salles e esse projeto maravilhoso Enem para Todos começa neste instante, não o projeto, mas a aula, a situação gráfica que é essencial para a competência, né, do Enem. Você não pode ficar errando ortografia no Enem, né? Antes de começar a aula quero destacar o seguinte: até dia 10 do 1, 100 aulas para você. Elas estarão disponíveis, tá, no YouTube. Por favor, façam a inscrição, curtam, ative o sininho para você não perder mais nenhuma dessas aulas. Durante a aula, um plantonista estará aí à sua disposição para responder eventuais dúvidas que existirem. Bem-vindos ao Enem para Todos, tá? Um prazer grande estar com vocês e vamos começar. Bom, no que consiste a acentuação gráfica? A acentuação gráfica ela tem a ver com fonologia. Muitas vezes na escola nós aprendemos fonologia batendo palma. Divisão de sílaba. Parabéns. Errado. Aprender desse jeito, errado. Por quê? Porque a divisão silábica ela tem a ver com fonologia. Mas, professora, essa aula é de divisão silábica ou é de acentuação gráfica? Elas estão interligadas. E as duas são essenciais para a redação do Enem também. Então, vamos começar com divisão silábica, depois nós vamos entender a questão da sonoridade e daí vamos ver todas as regras. As regras essenciais para que você saiba a acentuação. A acentuação costuma ser um bicho de 7 cabeças. Por quê? A pessoa sabe que acentuou, mas não sabe por quê. Mas você não pode ter essa dúvida. Afinal de contas, você não pode perder pontos em redação do Enem de bobeira. De jeito nenhum, né? Então, para que entendamos a acentuação gráfica, vamos ver divisão silábica. Divisão silábica. Não se esqueçam de entrar aí, ó, no Instagram da Exag, porque aí você vai ter tudo, né? Todas as informações. Todas as aulas que já foram gravadas, elas estão disponíveis para você. Então, você pode assistir a todas essas aulas, que é maravilhoso. Não tem por que perder, né? Bom, divisão silábica. Vou colocar algumas palavras aqui, tá? Vá pensando. Como eu dividiria essas sílabas, professora? Tá? E aí tem regras, existem regras de divisão silábica? Obviamente que existem. A primeira delas é a seguinte: cada vogal tem que ter uma sílaba. Cada sílaba tem que ter uma vogal. A outra coisa essencial que você deve saber é que consoante muda, ela fica na sílaba da esquerda. Eu não vou falar aqui de SS que tem que dividir, porque isso aqui é coisas que você sabe fazer, né? Normalmente, a pessoa, quando ela se depara com um prefixo, ela fala assim: prefixo não separa, não. Prefixos podem ser separados. É a outra dica. Então, como eu dividiria desigual? Desigual. Não é desigual, não? Pergunta. Você fala desigual? Você não fala desigual. Você fala desigual. Então, a divisão silábica, ela tem a ver com fonologia, com o som das palavras. Transatlântico. Aí a pessoa, não, como é que é? Trans, dividir assim, não. Como que você fala? É como você fala. Olha, um transatlântico. Não, você fala transatlântico. Ok? E adepto? Adepto. A consoante muda, ela fica sempre na sílaba da esquerda. Ok? Sempre.
Então, na palavra subentender, como eu divido? Sub é entender. Não, não. Ó, subentender. Não tem nenhuma consoante muda. Uma vogal para cada sílaba. E isso tem muito a ver com a questão da acentuação gráfica. Nós vamos ver daqui a pouco. E sublinhado? Bom, entre o sub, depois do sub não tem nenhuma vogal. Agora sim, ele fica junto, ó. Sub, li, nha, do, NH, caso de amor, sempre juntos, tá? Repito. Subentender. Su-be. Não tem o sub sozinho. Quando o sub aparece antes de consoante, ele fica junto mesmo. Mas se o sub aparecer antes de vogal, você separa o sub. Subentender. Mas eu falo subentender, professor? Eu falo. Deveria, não é? Deveria. Sublinhado. Nós falamos sublinhados. Sublinhado. Só que falamos rapidamente e não anotamos. E aí, olha que interessante. A palavra papagaio. Gai, o. Chegamos no momento em que eu queria. Quando eu falo papagaio, quando eu divido a palavra papagaio, normalmente o aluno fica assim, não é papagaio, não, não, por quê? Primeiro que eu respeito a sonoridade. A segunda coisa, qual é a sílaba mais forte da palavra papagaio? Papagaio. Papagaio. Então eu tenho aqui a sílaba forte. A sílaba forte, como que eu vou definir quem é a sílaba forte? Você vai contar sempre assim, ó. Oxítono, paroxítono, proparoxítono. Então eu tenho aqui, ó, uma paroxítono. O primeiro passo é saber onde está a sílaba tônica. Para depois eu saber se eu vou colocar acento ou não na palavra. Se papagaio fosse dividido dessa forma aqui, ó, que não é, né, mas fosse dividido assim, ga, yo, nós teríamos uma paroxítona terminada em ditongo e por isso eu deveria acentuar essa palavra. Nós sabemos que não é acentuado. Você sabe por causa da sua gramática gerativa internalizada, tá? Então, a divisão silábica é a prova real da acentuação gráfica. Acabou. Você tem que saber, então. Então, além disso, eu tenho que saber dividir. Tem que saber dividir, obviamente. Além de saber a acentuação gráfica, é essencial que saibamos dividir as palavras. Interessante. Vamos aprender de uma vez por todas? Não fica confuso, na hora da prova, você fica assim, meu Deus, acentuado ou não? Aí a autoestima baixa, né? Mas você fica assim, você nem acentuou essa palavra? Será que tem acento? Acontece muito. Já vi muito, assim. Paroxítona sem acento. Ditongo aberto com acento na posição de paroxítona que não tem. Por quê? Palavras que não são acentuadas, sendo acentuadas, você não pode cometer um erro desse no Enem. Vamos aprender a situação gráfica, né? E por quê? Então, a primeira coisa, vamos pensar na sonoridade. Oxítonas. Quem são as oxítonas, professores? Professor? Palavras cuja última sílaba é a mais forte. Beleza. O fato de uma palavra ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona não significa que elas serão acentuadas. Porque existe a regra. E a regra tem a ver com a tonicidade da sílaba dessa palavra. Então, oxítonas, palavras cuja última sílaba é mais forte. Palavra amor, sílaba mais forte é amor. Mas eu não tenho acento.
Por que eu não tenho acento? Porque a regra das oxítonas ela é bem clara. As oxítonas só são acentuadas quando terminadas em A, E, O, em ENS. Vamos escrever isso, mas por enquanto estamos observando a questão da sonoridade. As paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba é a mais forte. Ótimo. Exemplo. Quero dar um exemplo que não envolva acento. Coração. Pega a palavra casamento. Aqui, ó. Casamento. Esse aí é um exemplo de uma paroxítona. Analisando, ó. Última, penúltima. E aí nós temos as proparoxítonas. Como que funcionam essas proparoxítonas? Essa eu me lembro. Você se lembra assim, tá? As proparoxítonas, palavras cuja antepenúltima. Depois de cujo e variações não tem artigo, tá? Não é cuja A, não. Sílaba é a mais forte. E aí essa regra é maravilhosa. Já antecipo, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Próximo. Primeiro momento é esse. Primeiro momento. Um momento excelente, né, professor? Excelente. Vamos às regras de acentuação. Professora, tem problema com crase também. Nós falamos, tá? Mas tem que saber também. Então, dentro das regras de acentuação, observações importantes. Nós vamos começar com as regras principais. Então, a primeira regra, monossílabo. Monossílabas. O que são monossílabas? Palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílabas, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Polissílabas, quatro ou mais. Então, as monossílabas, como é a regra? Eu vou mostrar para vocês didaticamente. Então, primeiro colocarei algumas palavras. Em seguida, vocês vão analisar se essas palavras elas carecem ou não de acento. Então, ó. Então, a análise primeira é essa. Por convenção, por causa da sua gramática internalizada, você acaba sabendo quais palavras têm ou não acento. Palavra pá, tem acento? Pá de lixo, por exemplo? Tem. A palavra paz tem acento? Não. E o plural de pá? Uma pá, duas pás. Tem. E aí seu cérebro já começa a promover o quê? Manifestações. Opa. Tá? A palavra pé tem acento? Tem.
E a palavra ti? Trago rosas para ti? Não. Não tem acento. A palavra pó tem acento? Sim. E tu? Tu vem também? Tu vens? Não. A partir disso aqui, você já sabe como compor a regra de acentuação das monossílabas. Então, as monossílabas, elas são acentuadas quando terminadas em quê? Olha ali. As monossílabas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Então, tem que saber se a palavra é monossílaba. Sim. Sim. Por que eu tenho que saber? Vou colocar umas pegadinhas aqui. Então, as monossílabas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, e aí, independentemente se forem seguidas ou não da letra S. Gostei. É para gostar mesmo. Que não tem remédio, né? A e O seguidas ou não de S. Então, observe. Criança gosta muito de usar esse conectivo aqui, né? Eu fui à casa de minha avó, aí ela falou, aí ela disse, aí ela... Enfim. Se eu disser ai de dor, não tem acento. Mas se for esse conectivo usado por crianças, criança que usa como conectivo, né? Aí é aí. A regra aqui é por quê? Outra regra. Uma regra que é diferente de monossílabo, tá? Outra regra. Essa matéria é muito legal, muito legal. Por quê? Porque a gente começa a perceber. Então, a partir de hoje, você começa a notar as palavras, observe as palavras. Veja se tem acento ou não, divida as palavras, porque você tem chance de treinar até chegar o dia da sua prova, obviamente, né? E aí, a palavra céu, professor, eu sempre fico me perguntando, você está lendo meu pensamento? Não, estou zoando. A palavra céu, céu é uma monossílaba. Mas monossílabo terminado em um não acentua, professora. Mas não é a regra de monossílabo. Isso aqui é outra regra. É a regra do quê? Do ditongo aberto. Por isso que eu tenho de saber quais são as regras. Eu tenho de saber por que as palavras são acentuadas. E não que elas são acentuadas. Somente isso, tá? Vou apagar aqui porque não é a mesma regra, tá? Depois, nós temos a regra, seguindo a ordem aí, a regra das oxítonas. Vamos ver como é que funciona essa regra das oxítonas. Nós já sabemos que oxítonas são palavras cuja última sílaba é a mais forte. Oxítonas. Então, vamos continuar com aquele esquema. Vamos ver. Tá bem? Vamos ver. Vou colocar algumas palavras aqui.
Vamos lá, vamos pensar. Veja bem, voltando aos monossílabos. Tem um monossílabo que é um palavrão. A gente acha muito em porta de banheiro, né? Atrás de porta de banheiro, de estádio. É aquela que começa com C e termina com U. Ela não é acentuada. Comumente, observamos ela acentuada. E aí eu fico pensando, por quê? Primeiro, por que a pessoa fica escrevendo essa palavra, né? Pelo amor de Dadá. Segundo, por que eles colocam acento? Porque não viram regras de acentuação gráfica, porque monossílabos terminados em U não são acentuados. Né? A, E, O. E U não. Então vamos lá. Vamos observar essas oxítonas. A palavra cajá é acentuada? Se você não conhece, cara, cajamanga é uma das melhores frutas que existem. Cajá, sim. Tá? Pará. Café, sim. E caqui, não. Não. Outra fruta. Não é acentuado, não. Caqui, não. Mas aí você tá falando, uma oxítona, tá? Não é acentuado. Eu pari, não. Cipó é acentuado? Sim. Caju e angu. Aqui em Minas, nós temos comidas típicas. É uma comida típica que é tutu. Tutu de feijão. E aí, todas as placas, quase todas as placas que eu vejo assim, tutu com acento. Impressionante. Não tem acento, tá, gente? Não tem acento. Não tem acento caju, não tem acento tutu, não tem acento angu. Não tem, tá? Amém. Parabéns. Começa a pensar aí a diferença de coco e cocô. Às vezes você tá na praia e a pessoa vende água de coco, né? Mas ela coloca errado e coloca água de cocô. Sim, sim. Tá? Vamos colocar a regra aqui. As oxítonas são acentuadas quando, já sabemos, terminadas em novamente, A, E, O, e aí A, E, O, as vogais sempre com essa opção, seguidas ou não de S, em, amém, ens. Gostei, isso. Tudo a gente tem de gostar. Mesmo não gostando, fala com o seu cérebro. Adoro. Bom, vende-se água de coco. Vende-se água de coco. Bom, aí você tá tomando água de coco ou água de cocô, né? Deus me livre. Vende-se água de coco. Ô bem, se você acentuar, vai virar o quê? Cocô. Pelo amor de Deus. E se eu colocar acento no primeiro O? Não tem não. Não tem não. Tá? Então, cuidado. Coco, a sílaba mais forte, qual é? Primeiro co. Tá? Então, ela é uma paroxítona. Vamos ver.
Então tá. Então eu tô gostando. Sim. Agora, a regra que mais me preocupa. A regra que mais me preocupa é a regra das paroxítonas. Língua portuguesa, muitas palavras são paroxítonas. E a regra é uma regra grande. Eu não gosto de musiquinha. Musiquinha, negócio de guardar as coisas. Por quê? Porque, sei lá por que eu não gosto. Mas eu lembro que eu tô há muito tempo, funk, o rap das paroxítonas. Só para você guardar, por favor. Tá? Não sei se eu cantarei aqui, não. Eu não sei. Vamos às regras das paroxítonas. Mas, como de costume, colocarei aqui algumas palavras e você vai dizer se essas palavras têm acento ou não. Que isso, professora? Está pensando? Sim. Muitas, né? Sim, eu disse, a maior regra que tem. Eu vou colocar duas frases aqui para que você perceba. Você está anotando? Não, eu estou. Vai pegar seu caderno, por favor. Né? Não é possível que você não está anotando. Precisa anotar isso. Não pode perder ponto nessa competência de jeito nenhum. Bom, olhou muito o quadro, né? Veja bem. A mãe, policia, no sentido de vigiar, o filho. Polícia, esteve aqui. Vamos para vencer a água de coco. Não, mentira, não precisa, paroxítona. Bom, vamos então observar se essas palavras elas são acentuadas ou não. A palavra fácil, tem que dividir, né? Qual é a sílaba mais forte da palavra fácil? Isso é com calma. Não adianta ficar afoito. Na hora de aprender acentuação gráfica, a gente tem que ter calma. A sílaba mais forte da palavra fácil, fácil. Sílaba tônica, né? Então eu tenho aqui acento? Sim. Por que eu tenho acento? Porque é uma paroxítona, acho a sílaba tônica, terminada em L. Ok? Essa é a questão. E aí, segue o rumo da prosa. Próton. Mesma coisa. E caráter? Vamos dividir aqui, ó. Caráter. Sílaba mais forte. Tem acento? Tem. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas você pode começar a notar, ó. Terminadas em L, N, R. Sim. Esqueci de colocar um aqui. E essa palavra aqui? Ah, conheço essa palavra.
com essa palavra. Tem acento, é catéter. Vou até beber água. Ou melhor, bebi. Não é catéter que fala. É cateter. Essa palavra, a sílaba tônica dela é a oxítona. Oxítona terminada em R não tem acento. Sim. Então, quando você for médico, cateter, por favor. Não é catéter, não, tá? É cateter. A capaz. Às vezes é melhor a gente falar a palavra com a sonoridade que não está de acordo com a gramática normativa, né? Porque você fala, a pessoa acha que você tá o quê? Que isso, gente? Ela tá errada. Nossa, olha, falando errado, né? Então tá. Táxi tem acento? Tem. Sílaba mais forte? Tá. Lápis, sílaba mais forte? Lá. Tem acento. Tem porque eu sei, né, professora? É. E vírus, tem acento? Temos. Temos acento em vírus. Lupus. Álbum, tem acento? Sim. Órfão, tem acento? Não, né? Porque já tem um acento. O tio é sinal nasalizador. Nada a ver com isso, não. Ele quer mostrar a questão nasal pra gente. Não é acento, não. É sinal nasalizador, tá? Órfão tem acento, sim. Todo sábado e domingo nós estamos aqui neste mesmo horário. Agora, quer saber por quê, hein, professora? Eu vou mostrar, bem. Vou mostrar. Órfão. Órfão também. E bíceps? Bíceps eu sei que tem, professora. Bíceps. E tórax? Também. Tórax. Eita, haja regra, hein? Haja regra. Vamos ver todas. Vamos olhar, analisar aqui, ó. A mãe policia o filho. Quando eu penso nessa frase aqui, eu vou dividir a mãe, dividir a palavra, né? A. Eu não falo mãe polícia, o menino, eu falo mãe policia, tá? Então, quando eu falo policia, a sílaba mais forte é o si. Ela é uma paroxítona, mas ela é uma paroxítona terminada em A. Não tem A ali, não. Você achou alguma paroxítona terminada em A? Não tem acento, não. A polícia esteve aqui. Como divide? Polícia. Opa, eu sei que polícia tem acento. Tem mesmo. Por que ela tem acento? Ela é uma paroxítona e ela termina em ditongo. Essa regra aqui geralmente confunde o candidato. Na redação eu vejo muitas redações, muitas palavras paroxítonas que não são acentuadas e o principal mote, o fato de ser uma paroxítona terminada em ditongo. É um cuidado que se deve ter, tá? E a regra? A regra é clara, tá? Regra é clara. Então vamos para a regra. As paroxítonas devem ser acentuadas quando terminadas em vai pensando aí, ó, vai vendo. Quando terminadas em quê?
Aqui, ó, nós começamos assim. Começamos com esse quarteto aqui, ó. L, N, R, X. Aí tem gente, já liga, monta frase e tal. Eu faço assim, ó. L, N, R, X, pagando mico. E aí, tem até eu fiz uma questão do SpaceX ontem. SpaceX, que perguntava todas as regras de acentuação, mesmo motivo, exceto. Todas eram paroxítonas. Mas eles colocaram a palavra lá fácil e queria que seguisse que fosse uma dessas LNRX terminada em que? Consoante, né? Aí, ó. I, is, us, uns, ão, PS e, por fim, não menos importante, de tom. Aí eu gostei. Canta a musiquinha LNRX, I, is, uns, ps, de tonga. Repete, volta o vídeo depois e guarda. Tem de guardar. E agora que você sabe a regra, é interessante, você vai começar a perceber a sonoridade. Então vá com calma, respire, pensa, tem acento ou não? Calma, deixa eu dividir. Acho a sílaba tônica, então divido, acho a sílaba tônica, verifico se tem acento ou não. Eu gostei, é pra gostar, legal demais. É bom saber as coisas. É bom ficar tranquilo na hora de acentuar uma palavra na redação. Ó, credo, ai, não sei se tem acento, não sei se tá. Aí já fica nervoso, aí já tem que pensar na proposta de intervenção, e não sei se a palavra tem acento. Não. Saber isso aqui. Saber. E aí, apaga direito aqui, tá bom. E aí, acabou? Não. Todas as proparoxítonas são acentuadas, é a próxima regra, coloque aí. Só olhar a sílaba tônica e tacar acento. Cai a tampa no chão. Bom, quero fazer uma pergunta a vocês. A palavra item tem acento? Tem, professora? Tem, professora? Tem, professora? Decebou. Aqui em Minas a gente usa essa expressão, tá? Decebou. Deixa de ser bobo. Tô brincando. Quando é que ser bobo não é uma expressão? Fica esperto, por exemplo. E tem. Eu sei. Não é item que fala, não. É item. A sílaba mais forte é o i. Então eu tenho aqui um exemplo de uma paroxítona. Essa paroxítona, ela é terminada em tem, né? Em, tá. Vê aqui se tem. Tem aí, irmão, paroxítona terminada em? Não tem. E a outra coisa que você pode guardar é o seguinte. Nós sabemos que monossílabo, aé, ó. As monossílabas são acentuadas quando terminadas em aé, ó. E aí nós temos as oxítonas. Aé, ó, ens. Guarda assim. Aé, ó, ens, elas não estão aqui nas paroxítonas. Manjou? Então, cuidado. Vamos escrever aqui, só para não deixar de escrever. Todas as proparoxítonas são acentuadas.
Então, último, por exemplo. Tá? Em última instância. Acabou. Não acabou. Porque a gramática é uma caixinha de surpresa. Gente, mas eu brinco que até a exceção da gramática tem lógica, tá? As coisas na gramática, elas têm lógica. E aí, nós temos os casos especiais de acentuação. Então, vamos começar. Já começa. Já lança brava aqui, ó. Casos especiais. Bom, quais casos especiais nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar todos? Então vamos. Então vamos começar com a regra do ditongo aberto. Como que funciona a regra do ditongo aberto, professora? Primeira coisa que eu tenho que saber é o que é um ditongo aberto, né? Então eu falo assim, dói, 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 dói. Você abre a boca pra falar, fala dói. Pode falar, o motivo é justamente esse, tá? Eu falo, foi, você não abre a boca não, é ditongo fechado. Mas quando você fala dói, você abre a boca, ditongo aberto, tá? Então, nós temos a regra para essas criaturas aí, tá? El, oi, ei. O ditongo aberto, as palavras que são formadas por ditongo aberto, elas são, tá? Essas palavras são acentuadas. Adoro. Eu também. Exceto na posição de paroxítona. É isso que o novo acordo fez. Aí, ao invés de você ficar lá, eu não concordo com o novo acordo, pra quê? Não sei o quê. Vai, guarda a regra. Bora. Adianta. Tá? E aí, ó, exceto na posição de paroxítona. Explica, lógico? Então, vamos colocar em prática isso aqui que nós acabamos de escrever. LNRX, is, uns, ditongo. Para guardar. Hoje é o dia inteiro cantando isso aí, pessoal. Veja bem. Anéis. Pastéis. Céu. Anzóis. Dói. Deixa eu ver mais aqui. Sim. E aí, vou colocar aqui, ó. Assembleia. Ideia. Joia. Espermatozoide. Vamos ver essa galera aqui, pessoal. Vamos lá. Anéis. Tem acento aqui, ó, ditongo aberto na oxítona. Anéis. É na posição de paroxítona que eu acentuo. Céu.
Monossílabo. Lembra que você falou assim, uai, mas que nós falamos assim, monossílabo. Monossílabo terminado em U não tem acento não. Aquele lá de porta de banheiro, que fica atrás de porta de banheiro. Não tem acento. Céu tem acento, não é porque é monossílabo. Porque é um ditongo aberto. Acabou. Pastéis. É aqui, ó. Anzóis. Dói. Assembleia aqui, ó. As, sem, blei, a. Ô bem, qual é a sílaba mais forte? Não tem acento. Porque o ditongo aberto na posição de paroxítona não tem acento. Por quê? Tinha, né? Mas fica feio. Ô, gente, nem tudo que é feio é errado. Aceita. Aceitou? Dale, bora. Ideia. Ideia. Ditongo aberto na posição de paroxítona sem acento. Joia. Ditongo aberto na posição de paroxítona, você quer pôr acento. Você quer pôr acento. Mas você não coloca, não. Por que você não coloca? Porque aqui, ó. Joia. Ditongo aberto na posição de paroxítona não tem acento. A mesma coisa com o espermatozoide. Espermatozoide. Sílaba mais forte é a paroxítona. Então, primeiro caso especial. Sílaba mais forte na posição de paroxítona não tem acento. Aí eu vi tudo. Ué. Então, tem mais caso especial? Tem. Próximo caso aqui, ó. Regra do hiato. Isso aqui eu vejo erro demais em redação também. Não pode. Não pode errar isso aqui não, tá? As vogais. I. EU. As vogais I e U são acentuadas. Quando estiverem, tem exceção a essa regra, tá? Sozinhas, por causa do novo acordo? Sim. Ou seguidas de S. Você não pode passar uma vergonha de acentuar uma palavra, no caso aí de, por causa de ato, sem ter acento. É vergonha, tá? O corretor do Enem já tá lá cansado, né? Tem que corrigir 100 redações por dia. Já passei por isso, eu sei o que é. E aí, a pessoa vai lá e acentua a palavra que não é para acentuar. Uns casos de vogais assim, ó, Rio. Então, vamos colocar umas palavras aqui. Já vou dividir. Melhorar isso aqui, esteticamente falando.
E aí? E aí? O que tem acento e o que não tem? E aí se eu digo assim, frase. Meu país é ótimo. Meus pais são ótimos. Vamos lá. Então vamos. Juiz tem acento. Que tem o quê? Que tem o quê? As vogais I e U são acentuadas quando estiverem sozinhas no hiato ou seguidas de S. O que é hiato? Som de duas vogais em sílabas distintas. Mas é o som, nesse caso da acentuação, é o caso das vogais I e U. Então veja bem, juiz, sem acento. Por quê, professora? Ó, o I é a segunda vogal do hiato, tá ok. Mas ela está sozinha? Não. Ela está seguida de S? Não. Então não tem acento. É matemático isso. Inclusive, quando eu fiz faculdade, quem dava aula de fonologia era uma pessoa formada em matemática. É som, né? Baú. Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato, está sozinha. Massa, massa. Juíza. Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato, está o quê? Sozinha. Egoísta. Primeira vogal do hiato, segunda vogal do hiato. Não está sozinha, mas está seguida de S. Juízes. Acentua, porque o I é a segunda vogal do hiato e está o quê? Sozinho. E raiz? Não. Não. Ainda que o I seja igual ao juiz, né? Ainda que o I seja a segunda vogal do hiato, ele não está sozinho nem seguido de S. Achei legal. Quando eu falo meu país é ótimo, tem acento. Você sabe que tem. Vamos entender por quê? Porque o I é a segunda vogal do hiato. E ela não está sozinha, mas ela está seguida de S. Mas quando eu falo meus pais são ótimos, pais é um monossílabo, não divide. Não tem acentuação de monossílabo terminado em I. Não existe essa regra. Achei legal. Tem balaústre também. Pensa aí. Acentua por quê? Uma regra, mesma regra. E aí tem uma regra, tem uma exceção, entrou no novo acordo, mas para mim faz todo sentido do planeta, que é o quê? Bom, a palavra o que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu falo baiuca, eu não preciso, ó, baiuca. Eu tenho aqui, ó, um ditongo, decrescente, feio, né? Decrescente também, e eu tenho o U como uma vogal. É um hiato? Depois do ditongo? Então fica essa briga aí, né? Mas eu queria dizer o seguinte, para você guardar, porque nós precisamos de adiantar. Ó, se a vogal do hiato, não, se as vogais I, eu aparecerem após ditongo, o que é ditongo mesmo? Um som de duas vogais em uma única sílaba.
após ditongo. Então, se as vogais IU aparecerem após ditongo, elas não serão acentuadas. Ah, mas não é possível. Mas que feiura. Sim, inclusive a palavra feiura não tem acento. Tá? Não tem. Não adianta. Ah, eu quero colocar, minha mão treme para colocar. Não vai colocar não. Tá? Não vai colocar. Ah, mas Piauí tem. Tem mesmo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tem também um tui, ui, u. Tuiuiu. O que é tuiuiu? Pássaro com as pernas compridas. Então, por que tem acento? Porque se essas vogais aparecerem após ditongo, no final de palavras, tem acento. Quando você fala, você vai observar, requer essa acentuação. Piauí, tuiuiu. Você precisa desse som. Precisa ser mostrado que há um som mais forte ali. Então, outra exceção. Sim. Da mesma forma, ó. Se as vogais iu aparecerem após ditongo no fim de palavras, no final de palavras, elas serão acentuadas. Gostei. Mentira. Credo, hein, professora? Bem, é o que dizemos por aqui. A rapadura, ela é doce, mas não é mole. É a vida do vestibulando, mas vai passar. Você vai ser aprovado e tudo vai dar certo. Temos mais regras, professoras? Temos mais regras. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Por e pode. Esse pode aqui é passado do verbo poder. E esse por é o verbo por. Então, esses verbos, o que acontece? Mantém esse acento diferencial. Por quê? Por causa da sonoridade. Vou passar por aqui. Vou pôr as cartas na mesa. Ele não pode falar ele, vamos colocar falar agora. Beleza. Ele não pôde estar aqui. Então é interessante demais, eu acho interessante. Quando eu falo, ainda bem que continuou, porque é estranho, né? Agora paro não tem não, tá? Paro
de parar e para de preposição, não. Ônibus para em frente, ônibus para no portão e machuca algumas pessoas. Eu me lembro bem quando eu vi uma manchete de jornal logo no início do acordo. Eu vi uma manchete de jornal, aí o ônibus para, eu achei que era para a preposição, entendeu? Fiquei assim, o que você está falando, tá? Que você custa entender, né? Vou passar por aqui. Preposição? Não. Sem acento. Vou pôr as cartas na mesa. Troca por colocar, que aí você vai saber que é o verbo pôr, tá? Pôr, aí tem acento. Ele não pode falar agora, presente, sem acento. Ele não pôde estar aqui, passado, com acento. Gostei. Também. Agora um outro que cai. O que cai é outro. Um outro que muita gente tem problema com essa regra. Na redação, vejo toda hora. Não pode. Não pode passar vergonha. Que é qual? Que tem a ver nada. A regra dos verbos ter e vir. Como que funciona isso aqui? Então, vamos pensar no singular e plural. Isso aqui pega mesmo. Então, você diga assim, ó. Ele tem um carro. Eles têm com acento circunflexo. Não é tens, porque aí você está conjugando o verbo. Tá? Ele, as derivações do verbo também. Mantém com acento, porque oxítona terminada em em. E o plural? Eles mantêm. Muita gente esquece de acentuar isso na redação. Advém, plural, circunflexo, singular, agudo, tá? Então, há de se tomar muito cuidado com isso. Muito mesmo. E o verbo vir, como funciona? O verbo vir, mesma coisa. De ver, né? Inclusive eu falo, se eu vir você fazendo isso, ou se eu ver você fazendo isso. É se eu vir, tá? Ver mesmo, no sentido de ver. Então, singular e plural, novamente. Como que funciona isso? Mas aí o verbo ver é outra questão, tá? Outra questão. Então, ó. Ele vem de carro, por exemplo. Plural. Eles vêm de carro. Um E só. E aí, quando você pensa em advém, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, há de se tomar cuidado com as derivações desses verbos também. As derivações no singular, elas serão oxítonas, terminadas em em, por isso elas vão ter acento agudo, e no plural, elas vão ter acento circunflexo. E vocês usam muito essas palavras e as derivações na redação do Enem. Muito mesmo. E aí,
ler, ver, dar e crer. Como que funcionam então esses verbos? Ó, ele lê, que ele lê, ele vê, ele crê. Isso no singular. E no plural? Plural aqui, ó. Leem, vem, dobra o E, sem acento, tá? Vem e creem. Pronto. Então tem gente até guarda crer de lever, né? Lever de crer. E aí o plural dobra o E. Vou colocar uma frase aqui para você. As mães que de carro mais rapidamente. Estou escrevendo e você vai pensando como que você preencheria essas lacunas aqui. Tais situações advêm de propostas. Tais situações, sujeito plural. Advém circunflexo. Então, as mães que vêm de carro, então é verbo o quê? Vir. Vem os filhos mais rapidamente. Verbo ver. Como funciona? Vamos lá. Como eu vou colocar? Primeiro, plural. Então, as mães que vêm de carro, olha, elas enxergam, elas veem os filhos mais rapidamente. Cuidado, tá? De ver, de enxergar, dobra o E. 2 olhos, 2 Es. Achei o quê? Achei a matéria maravilhosa. Eu vou guardar tudo. Vai mesmo. Você usa isso toda hora. Você precisa disso para a vida. Então, nós temos de entender isso, né? Que precisamos disso para a vida. Vamos fazer uns exercícios agora? Para que a gente consiga internalizar. Vou abrir aqui no meu celular. Por que vamos fazer exercícios, professor? Dá tempo de fazermos, porque assim a gente consegue internalizar. Vou abrir aqui no meu celular, só um minuto. Que eu coloco umas propostas de exercícios aqui para vocês. Isso tá lá no seu material. E aí eu coloquei no seu material uma quantidade interessante aí de teoria para você ir guardando. Tem vogal IU, tem tudo. Observem. E aí, no seu material, nos nossos exercícios, tem assim, ó. Assinale a opção cuja palavra tá aí projetado para você, tá? Vou lendo aqui, tá? Assinale, deixa eu sair para não ficar um fantasma, dá para ficar olhando para você. Assinale a opção cuja palavra sublinhada não deve ser acentuada. Também, frequentemente essa palavra é acentuada, né?
E aí você já tem até a resposta, que ela não deve ser acentuada. Todo ensino deveria ser o quê? É gratuito que fala. Não é gratuito, não. Se eu falasse gratuito, aí tudo bem. Mas eu não falo porque não é. Olha, esse ingresso é gratuito. Não, é gratuito. Tá? E por isso não tem acento. Porque não entra a regra do vogal do hiato aí, não tem essa regra. Não adianta. A ponte, aí depois, letra B. Não vês que eu não tenho tempo? Monossílabo terminado em E, seguido de S, acento circunflexo. É difícil lidar com pessoas sem caráter. Paroxítono terminado em R. Saberias dizer o conteúdo da carta? Vogal de hiato. O U é a segunda vogal de hiato sozinha. Achei o quê? Achei maravilhoso. É mesmo. Próximo aqui, ó. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Lógico que não vai cair isso no Enem, né, gente? Claro que não vai cair. Mas é só para quem entender o exemplo. Sair e dói. Quando você pensa na palavra sair, eu saí. E dói. Elas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Sair é a regra do hiato. E dói é a regra do... Agora fiquei com a música na cabeça. Do ditongo aberto. Tá? Dá e custará. Dá é monossílabo. Terminado em A. Diferente da regra custará, que é uma oxítona. Terminado em A. Então, são regras distintas. Relógio, acentuado por quê? Paroxítona terminada em ditongo, própria paroxítona terminada em ditongo. Resposta, né? E até? Até é oxítona. Até. E pé é monossílabo. E só, monossílabo. E sóis, ditongo aberto. Então, é interessante? É muito interessante, né? Sonoridade. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretas quanto à acentuação gráfica. Então, vamos. A palavra... E aí, eu acho muito interessante isso aqui. Coloquei essa palavra, ó. Nome é acentuado? Ué, depende. Não, nem regra não. Os gramáticos falam que não. Mas eu acentuaria. Eu acentuaria um Araújo, que é o meu, por exemplo, cara. Né? Meu avô. Luiz com S, Luiz com Z. Tá? Só pra gente guardar definitivamente a regra do hiato. I é a segunda vogal do hiato, seguida de S, acento. I, segunda vogal do hiato, seguida de Z, sem acento. Tá? Então, assinale a alternativa quando as palavras estão corretas quanto à situação. Aí nós temos âmago, ônus, amado, itens e táxi. Eu acho interessante o seguinte. Falar dessa questão pronominal. Ó. Funciona a acentuação dentro da questão dos verbos pronominais. Acontece muito de a pessoa ou não acentuar por medo ou acentuar quando não pode ser acentuado. Para você saber como acentuou ou não, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, deixa eu vir pra cá. Vim pra cá, tampei, né? Carolina. Então, se você pensar aqui, ó, na palavra fazer.
que tem acento, professora? Você ignora o pronome. Finge que ele não está ali. Fazer no oxítono. Terminado em "-", tá? Amado. Amá-lo. Oxítono. Terminado em "-", ignore o pronome. Tá? Eu não posso falar amar ele, né? Então, por isso que eu coloquei o pronome. Mas a regra, ela ignora esse pronome. No caso de dividir. Dividir sem acento. Por quê, professor? Porque o oxítono em "-", ó, tem acento oxítono terminado em "-", não. E intuí-lo. In-tu-i-lo. Por que tem acento? I é a segunda vogal do hiato. Gostei. Muito interessante. Então, ignore os pronomes, aplique a regra, tá? Próxima questão. Qual que é o certo? À luz de um magnífico pôr do sol. Esse pôr do sol tem o quê? Tem acento. Ué, por que tem acento? Gente, o pôr é o colocar, é o se colocar, né? Não é preposição, não. O sol se põe no horizonte, tá? Itaguaí tem acento, mesmo sendo o "i" sozinho após de tom, mas está no final de palavras, então posso, tá? E tranquilo, tudo certinho. Nenhum dos vocábulos abaixo deve receber acento, é certo. Maligno. Não tem acento, não. Maligno. Não tem acento. Pode procurar a regra aí que você não vai achar. Incrível tem acento, paroxítona terminado em "l". Gratuito não é gratuito, então tome muito cuidado com isso. Item não tem acento. Cuidado. Item não tem acento. Ok? Degrau. Não tem acento também. Para que vai ter acento em degrau? Né? Mais uma aplicação muito interessante aí. Cada qual faz como melhor lhe convém. O que contém estes frascos, nesses momentos, os teóricos revêem seus conceitos. Você vai usar isso na redação. Você vai usar muitas palavras que dependem dessas regras na redação do Enem. Então, cada qual faz como melhor convém. Singular, acento o quê? Agudo. O que contém estes frascos? Estes frascos, plural, sujeito, contém com acento o quê? Circunflexo. E revém no sentido de quê? De ver. O que é rever? Revém. É ver novamente. O verbo ver, quando está no plural, ele dobra os es, sem acento, tá? Mais uma questão, definitivamente vamos guardar. Essas questões estão aí para vocês no seu material, assim como a parte teórica. É interessante ter, para todas as vezes que aparecerem dúvidas, você sabe como lidar com a acentuação. Ou seja, essa aula eu achei interessante demais, dar aula de acentuação para o Enem. Geralmente, as pessoas acham que não é importante. Mas você vai escrever redação e nós temos uma competência todinha para a questão ortográfica, para a questão gramatical. Então, muito cuidado, tá? E aí, os plurais de tem, de e vê, né? Tem, com acento circunflexo. Dem, dobra o E. E vem, dobra o E. Muito bem, prontinho. Eu acho que nós temos aí alguns minutos ainda. Então, seguimos. Vou colocar algumas dicas para você. Vamos seguir aí. Vou colocar algumas dicas no quadro. Tá? Dicas como, por exemplo,
colocar umas dicas de uso de sinal indicativo de crase. Dicas de crase. Na verdade, o sinal não é a crase, não. O que é a crase, professora? A crase é isso aqui, ó. A mais O é AL. Isso aqui é uma crase. E aí, o início do pensamento para o estudo de crase, ele é esse. Então, dá é crase? Sim. Porque dá é o quê? D mais A. Então, dá é o quê? É o processo de acraseamento. Aí, a gramática pensou assim: nossa, mas se eu for usar uma preposição a com o artigo a, não dá para eu escrever a. Exemplo: vou a fazenda. Não dá. E aí, o que você está rindo, professor? Estou pensando aqui. Tô brincando. E aí, o que acontece? Quando eu falo vou a fazenda, não dá para eu dobrar esse a aqui. Não sei, parece uma pessoa ali, que graça. Então, o que a gramática normativa decidiu? Ela decidiu colocar um acento grave. Vou a fazenda. Então, é muito interessante perceber o seguinte, que nesse processo de acraseamento eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem a ver com a necessidade de um verbo precisar de uma preposição e de um artigo precisar, e de um substantivo precisar de um artigo. Então, quando você pensa dessa forma, você faz isso aqui, ó. Você olha o termo regido e o termo regente. Quem vai a algum lugar. Pede, esse verbo então pede uma preposição. E aí você constrói uma frase com a palavra que aparece depois desse a. Por exemplo, fazenda é bonita. Não rola, eu vou precisar de um a. E aí o que acontece? Preposição a mais artigo a é igual ao quê? A, só que eu não vou escrever a. Aí tem um monte de regra, mas aí eu gosto disso. Bom, existem regras interessantes demais na questão de acraseamento. Então você diga assim, ó. Fui a Bahia. Fui a Paris. Você entender de uma vez por todas que você tem que saber a necessidade de um verbo precisar de uma preposição. Sabe? Aí você coloca aí, fui a Bahia. Eu sei uma regra, volto de, volto da, o que, crasinha lá. Eu não sei como é que canta essa musiquinha. Eu sei isso aqui, olha. Quem vai a algum lugar. Construa uma frase com a palavra Bahia. Bahia é linda no inverno. Não, eu preciso de um a. A Bahia. E agora, eu posso até falar com vocês essa questão de voltar. Você volta dos lugares? Pode voltar, mas eu vou te explicar por que tem esse acrasamento. Voltei da Bahia. Por que tem crase? Bem, porque da é D mais A. Da é crase. Tá? Na veterinária existe um termo para craseamento de animais, que é acóplo. Tá? Por quê? Porque é a junção, tá, da preposição com o artigo. A junção de preposição com o artigo é o quê? Crase. E fui a Paris. Faz termo regido e termo regente. Essa regra aí, ela funciona para a maioria das coisas? Sim. Qual que eu tenho que saber? Essa ou trocar por uma palavra masculina? As duas. Tá? E você tem que saber principalmente casos em que não há crase. Então, por exemplo, deixa eu terminar aqui. Quem vai a algum lugar, um a, constrói uma frase com Paris.
Paris é linda no inverno. Não precisa de A. Zero A. Um A mais zero A é um A só, então pronto. Tanto é que quando você volta, voltei de Paris. Isso aqui é só preposição. Tá? A outra dica para crase aí que sempre acontece, eu acho que todo mundo tem que saber isso aqui, que é o quê? Antes de palavras masculinas, não tem crase, tá? Por favor. Por favor. De verdade. Não coloque crase antes de palavras masculinas. Mas, essa aqui é importante demais, essa outra aqui. Antes de palavras. No plural, plural. Não há crase. Sério? Sério. Se o A estiver no singular. Repito, se o A estiver no singular. Então, veja bem. Refiro-me a mulheres fortes. Quando eu falo refiro-me a mulheres fortes, esse A aqui, ó, tem acraseamento não, porque a palavra mulheres está no plural, você tem que saber isso. Mas explica por quê? Explico. Quando você se refere a algo, um A. Se você constrói uma frase aqui, ó, mulheres fortes precisam, não tem. Mas se tiver no plural, tem crase, sim. Porque aí se você trocar por homens, refiro-me aos homens. Então, ó, refiro-me às, agora sim. Porque se o A estiver no plural, aí eu posso colocar. Então, antes de palavras no plural não há crase, se o A estiver no singular, tá? Refiro-me às mulheres fortes, tá? Por isso que antes de ele e ela, não tem crase, tá? Não tem crase. Refiro-me a ela. Refiro-me àquela situação. Só para terminarmos aqui a aula, para eu mostrar uma coisa. Olha, refiro-me a ela. Não. Porque se refere a alguém, ok, mas ela vai voltar e vai chegar. Então, antes de pronomes em geral, exceto dona, senhora, senhorita, não tem crase, tá? Geralmente o aluno fica assim, aquele, aquilo tem crase? Tem, troca por este, esta e isto. Se pedir a preposição, você coloca a crase. Então, por exemplo, refiro-me àquela situação. Refiro-me esta situação. Refiro-me a esta situação? Refiro-me a esta situação. Crase aqui. Tá? Aquele, aquilo é uma outra situação. Entregue a carta àquela mulher. Conheço aquela mulher. Conheço esta mulher. Não precisa de crase. Com isso, terminamos nossas aulas e curtam esse vídeo, sigam-nos e ativem o sininho. Adorei, igual blogueira. Muito obrigada pela companhia, foi um prazer estar com vocês. Enem para Todos é um projeto maravilhoso. Tudo de bom!